Neste momento, eu peço licença para entrar em sua casa, aonde estaremos levando uma mensagem de fé e esperança para os eleitos do Eterno, que fez os céus e a terra e a fonte das águas. E a nossa mensagem de hoje, direcionada a você e a mim, é o quanto que Cristo vive em mim. Me basta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, só de ti tenho teu favor, tua graça me basta, Senhor. O pregador que traz as boas novas, ele traz as boas novas para edificação dos eleitos, para edificar o homem e a mulher, até que se chegue à estatura de um varão perfeito. O mensageiro da palavra divina, ele não vem trazer uma mensagem para edificação de uma organização religiosa ou para um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado local. Mas a mensagem é vinda para a edificação dos eleitos. Porque hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, 2022, 2023, é um ano de muitos sinais, muitas marcas, muito choro, muito ranger de dente. Porque o mal, as trevas, cobriram a face da terra. E é muito difícil, para não dizer quase impossível, quando você chega numa organização religiosa com estatuto CNPJ e ali você ouve, é muito comum você ouvir da boca dos líderes dessas denominações dizendo: o Messias é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É muito comum ouvir isso. E é a verdade. O Messias foi, é e será eternamente. Esses líderes estão falando a verdade. Eles estão dizendo que o Cristo foi, é e será eternamente o mesmo. Ou seja, ele não muda. O que ele era no passado, ele é hoje e ele será no futuro. Mas o problema tudo é que essas pessoas não estão vivendo a verdade. Eles falam a verdade, mas não vivem, não colocam em prática a verdade. Por quê? Porque não é o que eu faço ou possa fazer, mas o quanto Cristo vive em mim e que ele pode fazer. E não sou eu que escolhi o Salvador, o Cristo ressuscitado, mas foi o Salvador que escolheu a mim, que escolheu a você. E ele disse: vinde a mim, a ele, ao Cristo, todos os que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei.
Então a gente percebe que a sua fé de uma organização religiosa não é porque você tem um contato com um copo com água. É muito comum, nós vemos isso aí, líderes religiosos, eles colocam um copo de água, manda pôr em cima da TV, do rádio, e dá ali uma benzida, depois manda a pessoa tomar aquela água. Isso não é uma fé genuína. Isso é um evangelho que nunca foi ensinado pelo Salvador e pelos apóstolos. A sua fé não é porque você tem contato com um copo de água orado. Não é porque alguém colocou as mãos na sua cabeça e orou por você. E não é porque alguém passou azeite na sua cabeça que você vai receber o Espírito Santo do Pai. Se você ler na sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, você vai ver ali quem é que disse essas coisas para o Messias. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas, curamos, ressuscitamos, fizemos isso, fizemos aquilo, comemos na tua presença o pão e o suco de uva. E o que o Salvador responde para ele? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas como assim não conhece, sendo que você está pregando o evangelho utilizando-se do nome do Cristo ressuscitado? Mas o evangelho que você está pregando não é o mesmo evangelho que o Salvador pregou. Não é o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Mas como que eu posso dizer isso? Eu posso dizer pela própria boca dos líderes religiosos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava no passado? Curava. Ele purificava os leprosos? Purificava. Ele perdoava pecados? Perdoava. Ele ressuscitava mortos? Ressuscitava. E hoje? E hoje? Por que não acontece mais isso dentro das organizações religiosas, sendo que o Salvador Messias é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ele é imutável, ele não muda. Se hoje não existe mais curas milagrosas, eu estou dizendo curas milagrosas, então não pode haver salvação. Porque se hoje tem uma linha doutrinária, existe uma linhagem doutrinária criado por organização religiosa que diz que o Salvador deu o poder para curar os enfermos somente para os discípulos, somente para os apóstolos. Hoje não existe mais isso. Então, o Messias, o Salvador, o Cristo ressuscitado, se ele não cura hoje, então ele também não pode te salvar hoje. Se ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você diz que hoje não acontece porque ele não faz mais milagre, então você está confessando que ele não pode te salvar, e muito menos te batizar com o Espírito Santo. Mas por que as pessoas dizem isso? Por que as pessoas não veem mais os milagres acontecer dentro das organizações religiosas? Porque não tem a fé. Dizem que tem fé, mas quando é colocado à prova, são desmascarados, suas mentiras
são estampadas para quem quiser ver. Porque o próprio Salvador disse: aquele que crê no meu nome porá a mão sobre os enfermos e os curarão. E hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque esse crer, essa fé que o sistema religioso, a organização religiosa semeou aí, não é a fé pura. Porque a fé é um dom dado pelo Eterno. Você não consegue comprar no mercado, você não consegue na lojinha da esquina, de jeito nenhum. Mas se você pedir para ele, pedir sabedoria, pedir fé, com toda certeza no seu coração, ele vai conceder, porque ele mesmo disse que tudo aquele que pede, recebe. E o que você tem pedido? Você tem pedido o batismo do Espírito Santo? Por quê? Porque quando você ouve de algumas linhas denominacionais que não existe mais curas, eu já ouvi muito isso aí, já até conversei com pessoas que hoje não existe mais curas milagrosas como nos tempos dos apóstolos. Como podem esses líderes religiosos afirmar que não existe mais milagres como no tempo dos apóstolos? Se não existe agora em 2022 mais milagres, então não existe mais a salvação também. Porque o Messias, o Cristo ressuscitado, ele curava, ele libertava de qualquer opressão. Ele chamou para trocar o fardo pesado por um fardo leve. E hoje, 80%, eu falo sem medo de errar, 80% dos crentes evangélicos pentecostais que seguem uma linha denominacional de uma organização religiosa estão ali dentro, morrendo, doente, cego, paralítico, desempregado, passando fome, e não acontece o milagre. Mas Jesus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? É. E por que não acontecem esses milagres hoje? Porque não tem os líderes que chamam as pessoas para irem para suas organizações religiosas, eles não têm o Espírito do Pai. Como já foi dito em vídeos meus anteriores, o próprio Nicodemos disse para o Messias, o Cristo ressuscitado: Mestre, bem sabemos que és vindo da parte do Pai eterno, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Pai não estiver com ele. E ele disse, o Messias disse: eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. E ele foi para o Pai, e ele cumpriu a promessa, lá em Atos 2, no dia do Pentecostes. Ele derramou o Espírito do Pai, não em cima daquela organização, não em cima daquelas pessoas da festa do Pentecostes que estava acontecendo ali, mas em cima dos seus eleitos. Foi sobre os eleitos que ele derramou o Espírito Santo. E você pode até não concordar comigo, é um direito que você tem, mas presta atenção aí na organização religiosa onde você congrega. Existem milhares de crentes, não só aqui em Bandeirantes, mas no mundo todo, que estão doentes, sofrendo, morrendo dentro de uma organização religiosa. Não acontece mais milagre. Não acontece mais milagre. Mas por que não acontece mais milagre nos dias de hoje? Porque os líderes religiosos nunca recebeu o Espírito Santo do Pai. Por isso que eles não conseguem curar as pessoas em nome de Jesus, em nome do Messias
em nome do Salvador. Nós vemos uma passagem lá onde 2 irmãos foram expulsar os demônios de um homem. Eu te conjuro em nome do Deus de Paulo. E o endemoniado pulou neles, rasgou toda a roupa, cobriu eles de porrada lá e sumiu embora. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que Paulo tinha. Então, é por esse motivo que aí onde você congrega, estão todos doentes, morrendo, enfermos, e não acontece mais milagre algum. Falam, mas só falam em dinheiro, em prosperidade, em bens materiais. Não existe mais a manifestação do Espírito Santo. Muitos amigos meus passaram a frequentar, ou muitos estão passando a frequentar, um grupo religioso. Eles querem um lugarzinho para congregar. Eles querem ter um lugarzinho para congregar, um curral para eles ficarem lá. Então eles entram, fazem parte desse grupo religioso. E esse grupo religioso nunca recebeu o Espírito Santo. E essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que adentrou lá dentro desse sistema, esse grupo religioso, fica ali esquentando o banco da denominação, desacreditado. Porque ele não vê nenhuma manifestação do Espírito Santo. Ele não vê. Ele é simplesmente mais um ateu da vida. Quando eu digo que os crentes não crê no Pai, não crê no Messias e não crê na Bíblia, é nessa situação. Porque se crescem, faria as mesmas obras que ele fez. E por que não fazem? Porque não crê. É mais um ateu que não acredita que o Espírito Santo exista. Por que ele não acredita? Porque ele nunca provou. Ele nunca sentiu no seu coração, no seu interior, a virtude do Espírito Santo. E eu vou te explicar com maiores detalhes. Você pega uma laranja, e eu pergunto para você, essa laranja que está na sua mão, ela é doce ou é azeda? Você está com a laranja na mão, e eu estou perguntando, essa laranja que está na sua mão, ela é doce ou azeda? E você vai me responder, como é que eu posso saber se a laranja é doce ou azeda se eu não experimentei dela? Você já respondeu que você nunca recebeu o Espírito Santo, porque você nunca provou o que é o Espírito Santo. Então, por isso você já me respondeu. Como você vai saber como que é o prazer, a unção, a alegria do Espírito Santo, se você nunca recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você não sabe explicar o que é a manifestação do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não sabe explicar, porque você nunca provou. Você nunca recebeu o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não exista. Você nunca conseguiu curar um cego de nascença. Aqui em Bandeirantes nós temos várias pessoas que são cegos de nascenças. São paralíticos, andam de muleta, andam na cadeira de roda, e você não tem capacidade de curar essas pessoas. Por que você não tem? Porque você não tem o Espírito Santo. O Salvador, o Cristo ressuscitado, disse: aquele que crer em meu nome porá a mão sobre os enfermos e os curarão. Por que você não faz isso? Por que o seu líder não faz isso? Porque o líder não tem o Espírito Santo na vida dele.
E o que que nós estamos vendo agora nesses finais de tempo? De um lado, existe o evangelho comercial, que todos veem na televisão, vendendo bênçãos, toalha, meia, martelo, tijolo, chapéu, perfume, CD, livros e tudo quanto é coisa. Fizeram um comércio, um evangelho comercial, cobrando dízimos, ofertas e contribuições. Esse é o evangelho que estão pregando hoje, um falso evangelho, um evangelho de comercialização de coisas, com interesse no quê? Nos dízimos, nas ofertas e nas contribuições. É só isso que eles fazem. Não acontece nenhum milagre. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali naquela organização. Mas o dia que você descobrir que existe um caminho verdadeiro, o dia que você achar essa porta que conduz à vida eterna, você não poderá deixar de usufruir das bênçãos do eterno. Somente depois que você entrar por essa porta. Não é uma organização religiosa, mas é o Cristo ressuscitado. Quando você entrar por essa porta, você vai usufruir, você vai receber as bênçãos do eterno. E será um momento inesquecível entre você e o Pai. Você não vai conseguir se controlar. Você não vai conseguir ficar calado vendo tanta injustiça, tanta mentira, tanto comércio usando a palavra, se enriquecendo ilicitamente. E você vai viver momentos inesquecíveis. Por que que você vai viver esses momentos inesquecíveis? Por quê? Você vai viver momentos inesquecíveis porque você receberá a marca, o selo da promessa, que é somente para os eleitos. Mas para você receber esse selo, essa marca, você tem que entrar pela porta estreita, espremidinho de qualquer jeito. Você tem que abandonar as coisas mundanas, as coisas físicas e entrar por essa porta com esforço. Não é uma porta larga que pode entrar de ônibus, de caravana, de gospel que conduz à perdição. Não, é uma porta estreita e são poucos que conseguem entrar por essa porta. E quando você olha diante de você, estão diante de você homens que inventaram um idioma que ninguém entende. Você já ouviu aí onde você congrega? Isso é uma blasfêmia. Você não sabe o que a pessoa está falando. Eles dizem, mas é a língua dos anjos. É a língua dos anjos. E qual língua que os anjos falam? Um idioma que ninguém sabe, que foi inventado por homens que estudaram teologia, por homens que têm anel de formatura, por homens que formaram-se em escatologia com o único intuito de pregar um falso evangelho para arrebanhar pessoas que deveriam seguir o cordeiro que foi morto, que deu a vida por você, e às vezes você está seguindo um homem, mesmo sabendo que aquele homem ali, ele não tem nada espiritual na vida dele. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. O Eterno, o Criador, o Pai Celestial, Ele quer selar você com o Espírito Santo, para que você se torne um filho. Você não é filho, porque você não tem o DNA, você não tem a marca, você não tem a unção do Espírito
Santo. Então você não é filho, você é uma criatura. E neste momento, não é amanhã, não, é hoje, é agora, você que está assistindo esse vídeo, ele quer selar você com o Espírito Santo, para que você possa ser filho ou filha do Eterno que está no céu. Essa é a mensagem de hoje para a noiva. Graça e paz a todos vocês. Me basta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, só de ti tenho Glórias ao Eterno, que formou os céus e a terra, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os mares e as fontes das águas. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Buscar a sua noiva, aqueles que têm o selo, aqueles que têm a promessa. E ninguém pode tomar a sua coroa, porque você é filho dele. Ninguém, nem a morte, pode te separar do amor do Pai. tua graça me basta, Senhor.